Os bailinhos de carnaval infantil já existiam em algumas localidades do interior de Venâncio Aires quando nasceu o concurso do Carnaval Infantil no interior em 1985, idealizado pelas pioneiras Dona Nair, Eloa e Ivone, que realizaram o primeiro concurso no Salão Rio Grandense em Arroio Grande. Aqui era o salão. E ali, nessa primeira porta ali, ó, ali era a entrada, que eles cobravam para os bailes, sabe? E aí para lá era a cozinha. Então ficou metade da estrutura? Não, ficou só uma parte. Duas partes foi desmanchado. Lá era o salão. Ó, ainda tem a marcação. Tem a marcação ainda do... Lá para baixo, o tamanho do salão. Era grande. Eu comecei a fazer essas turmas, a turma da Xuxa, em 89, né? 89. Aí era um salão antigo, que era aqui, hoje não existe mais. Ali foi feito 2 vezes a festinha, no caso, e sempre lotado, sempre lotado. Isso era uma novidade para as pessoas adultas, mais para as adultas do que para as crianças. Aí no segundo, o terceiro, daí foi mudado para o salão Volchek. Aí o tio ali se mudou, aí hoje não existe mais esse salão, foi queimado, né? Foi queimado, ou queimou, né? E isso são 3 anos que eu fiz. Aí no 4º ano, aí as professoras Neiva e Rejane assumiram. E no 5º ano, daí eu ajudei a Nair Rupental, porque ela perdeu uma filha. Aí eu ajudei lá na Linha Brasil, a turma do Barulhinho. Aí só 1 ano daí, né? Aí depois eu me afastei do carnaval infantil. Sabe? Não tinha nada, era só a sociedade das pessoas antigas e as crianças não tinham isso, sabe? Aí eles falavam no colégio, ai, porque tal lugar tem carnaval infantil, por que não pode ter aqui? Aí eu achei assim, tá na hora de fazer alguma coisa aqui também. Eu gostava, só que não tinha blocos no interior, né? Era mais, cada um botava a sua fantasia que tinha. Não me lembro como que surgiu. Sei que a gente pensou em fazer um bloquinho e chamei as crianças da localidade e a gente fez. Só que daí sem fantasia, né? Sem nada. Cada um botava a sua fantasia, que quem queria ir sem ia sem. Esse bloco não tinha nome ainda. Só depois daí que a gente colocou o nome de Beija-Flor. Porque eu às vezes assistia, né? Eu acho que no rádio, e a gente já tinha TV naquela época, um bloco famoso, né, que de Rio de Janeiro. Aí eu achei, vou botar Beija-Flor. E assim os adultos também depois fizeram, né? Podia escolher sua música e daí e quem levava a pandeira, sabe, depois que já tinha escolhido a rainha ou a princesa levava a pandeira, né? Então fazia rodinha, né? Cantava, era uma música que era escolhida, cantava junto. E daí eles diziam assim, o Bloco Palmeirinhas agradece o convite recebido e deseja a todos um feliz tarde de carnaval, né? Então tinha musiquinha, se dançava e daí se abria uma roda para receber os outros bloquinhos. Então, assim que era. O bloco, na época, chamava Beija-Flor, depois que ele trocou de nome. E a escolha aconteceu no Salão Rio Grandense, em Arroio Grande. Lá que, naquela tarde que os blocos se reuniram pela primeira vez para escolher a rainha e as princesas. Ai, adorava, né? Não via chegar a época do carnaval infantil, né? Gostava bastante mesmo, assim. Era, assim, uma preparação, né? E ainda mais quando vieram e trouxeram, né? Ah, vamos fazer um bloquinho, né? Então, o bloquinho da turma da Xuxa, né? Até que foi definido o nome, né? E ficou Turma da Xuxa, né? Tanto eu como as outras crianças, né? Que participavam também. A gente adorava.
O que acontece é que no ano de 85, quando nós fizemos o bloquinho, é que foi construído a sede da Sociedade Esportiva Palmeiras de Arroio Grande. Então, eu vi que um ano antes, meus filhos já participavam do carnaval lá do Parolinhos, da linha Brasil, né, da turma do Parolinho. E daí eu pensei, agora temos salão no Palmeirense lá, no Palmeiras, e chegou a hora de nós fazer um bloquinho também, né? Aí eu juntei a turma, né? Foi assim uma maravilha. Então no ano de 85 foi o primeiro carnaval, né? Então no outro ano então já era a escolha da rainha, onde nós conquistamos a rainha na época, né? Que era a Fabiana Ruppenthal. E o que se viu depois, nós também, aí também nós fundamos os Palmeirenses de Arroio Grande, também fomos nós que fundamos, né? E o que acontecia? Eu ia nos carnaval infantil à tarde com a turma. De tardezinha chegava do carnaval infantil, meu marido já tinha preparado o resto das coisas tudo. Eu ia descansar, tomava um banho e ia descansar, para de noite nós irmos no carnaval dos adultos daí, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar com crianças, né? Totalmente diferente na época, era tudo simples, não tínhamos ajuda de nada, de nenhum lugar, né? Na época a prefeitura não colaborava ainda, né? E assim, que eu pelo menos me lembro não, né? Mas não tinha assim essa dificuldade tão grande que os pais não podiam pagar, mas eu cobrava só o preço de custo da roupinha, porque eu mesmo costurava, né? Eu mesmo fazia as roupinhas de carnaval. Para te dar uma ideia, esse aqui foi o primeiro carnaval infantil, tá? Depois vem o segundo, desse segundo, depois que nós ganhamos a primeira rainha, foi nossa, né? Que foi a Fabiana Ruppenthal. Então, assim, depois foram o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e assim vai indo, né? Então, tem umas lembranças assim que jamais se apagarão. E hoje, esses que estavam no meu tempo no carnaval, hoje eles já têm os filhos deles que participam, né? Isso é gratificante de ver, porque, que nem eu falei antes, né? Foi lançada a semente, germinou, brotou e criou frutos, né? Então, é gratificante. Que coisa, né? Mas era tudo tão simples, tão bonito, tão diferente para tudo. Era só festa, alegria e o povo... E o bonito sempre foi da nossa turma do Palmeirinhas que os pais colaboravam, os irmãos mais velhos, quem tinha irmão, todo mundo colaborava, os salões eram lotados, né? Eu comecei indo com ela no carnaval infantil. A gente ia no carnaval infantil... participando, sempre levando ela. Ela adorava ir, né? E eu mais ainda, né? Sempre estava junto com ela. Até depois, passou, quando ela já tinha desfilado, ela já era maiorzinha, né? Não tinha nem pensado em assumir o bloquinho. E daí veio o convite. Mas era muito gratificante, era muito lindo, muito bom. Terminando, aí uma coordenadora não conseguiu fazer, sabe? Os custos, era tudo, eu fazia, eu pagava, e elas daí achavam isso demais. Mas se tu quer fazer alguma coisa, tu tem que investir, né? Então, aos poucos foi terminando. Foi uma pena, mas valeu. A Rose era uma menina lá do interior e sempre participando, né, das oportunidades de encontrar as amigas. A gente tinha restrições à diversão, né? Não tinha muito o que fazer, era aquela coisa bem simples, brincadeiras, encontros nas casas de amigas. E quando surgiu então o carnaval, a gente aproveitava isso ao máximo, porque era uma maneira da gente se encontrar, né? Tínhamos amizades, às vezes, em outras localidades, mas a gente não tinha essa possibilidade de se encontrar. E o carnaval facilitava isso. Acho que por isso também que a gente gostava tanto de participar, né? Olha, uma época muito bonita, onde a gente preparava as crianças, eu ia de casa em casa conversar com as mães, porque era uma época que não tinha a tecnologia que tem hoje em dia, e aí eu ia nas casas e conversava com as mães, inclusive a vestimenta das crianças. As mães me pediam que fosse uma roupa que pudesse ser usada no dia a dia depois. E
não tinha essa preocupação com aquele brilho, com aquela fantasia, aquela competitividade que tem hoje em dia entre os bloquinhos. E nós tínhamos muitas crianças aqui na nossa comunidade. A gente marcava o dia, então, quando eu me reunia com as crianças, eu era estudante também na época, mas aí como eu estava em férias, na época de fevereiro, e aí tinha um outro porquê. A gente preparava as crianças com coreografias para se apresentar dentro do salão, né? Cada um queria apresentar a coreografia mais bonita. Isso era chamativo para quem assistia, né? Isso era bonito. Eu me lembro dessa época. Inclusive, eu sempre contei até esses tempos na reportagem, na hora do recreio, depois na escola, as crianças brincavam de roda ou pulavam carnaval e estavam vestidos com as roupas do carnaval. A alegria, Dona Clara Becker, hoje falecida, de Deodória, Dona Nair Rupenthal, era assim, uma alegria. A gente ia até lá, né? Era longe, até para as crianças, muitos era a primeira vez que saíam daqui, iam longe, mesmo em caixa de caminhão, né? A gente não imagina se isso hoje fosse permitido. Ali na Picada Aurora, que hoje pertence a Cruzeiro do Sul, o Salão Quino, ele ainda existe. Ali nós subimos alguma vez as escadarias e nos apresentávamos, então até algumas localidades que tinham um bloco, a gente ia cedo, porque era por ordem de chegada que a gente fazia a entrada no salão. E o salão, imagina, para as crianças, confete, serpentina, balão, nem pensar, era uma coisa cara. Então a serpentina era tudo, enfeitavam, isso era o prazer do primeiro bloquinho entrar e tirar tudo e pular no meio daquilo. Era lindo aquilo. As crianças amavam. Não, é que tudo vem da trás, 40 anos atrás. Eu tinha o privilégio de participar do primeiro ano do Carnaval Infantil. Primeiro bloquinho, tenho fotos hoje ainda, que eu participei. Primeiro bloquinho era os Recrutas Legiti, Centro-Linha Brasil, onde é que minha mãe levava, o pai ia junto também. Desde ali a gente tem esse convívio com a nossa filha, a gente faz tudo, a gente tenta ir todo mundo junto toda vez, né? Para tentar É coisa que ela gosta, e a gente vai lá e também aproveita junto e se diverte, né? Com os outros os amigos e toma a cerveja. O importante é a cervejinha sempre, não pode faltar também, né? E mais uma que eu lembro um pouco ainda é o desfile. O desfile era ao redor, era dentro, não tinha passarela. E a guria não se arrumava muito, né? Era só, a roupa era igual, mandava desfilar no meio da passarela. Um pouquinho das lembranças, 7 anos mais ou menos, eu não tenho mais tanta noção, mas são as coisas que ficam. E era, eu não sei, criança é bem melhor o cara no tempo que era criança fazer esses carnaval. Hoje talvez, eu não sei, o que mais bonito dentro do carnaval era essa ida de Kombi, depois foi para o caminhonete, uma picapezinha. Eu acho que isso que era o mais bonito. E nunca alguém se machucou em cima disso, né? Hoje é tudo proibido, não pode. Mas isso era o mais legal que tinha. Foi antes, não foi naquele dia. Um domingo deve ter me faltado alguma coisa para ir ao carnaval. Eu sei que eu almocei, eu peguei a bicicleta da minha prima e na volta eu tava com um menino na carona dessa bicicleta, eu não lembro quem é. E nós caímos. E foi um tombo no chão, né, na estrada, as pedrinhas, a terra, me ralou toda a minha perna, deu um baita de um machucado. E eu fui para casa bem quietinha, escondida da mãe e do pai, fiz o meu curativo e vamos pro carnaval. De noite eu já estava assim, que nem conseguia quase caminhar, mas estava firme ali. E fui dormir, eu pensei, amanhã a gente vê o que acontece. Só que durante a noite a minha mãe levantou, foi até o meu quarto para ver se não tinha mosquitos. E quando ela se deparou com aquele meu machucado, eu só lembro dela assim, gritando e querendo saber o que era aquilo. Daí eu disse pra ela que eu havia caído, né? E ela disse, mas como que tu não falou nada? Eu disse, porque eu tinha total certeza que o castigo seria não poder ir ao carnaval. Então, fui com dor, pulei carnaval a tarde inteira, depois a gente administrou o machucado. Tinha uns carnavais de salão.
Mas a escolha da rainha começou em 85 com uma ideia dela que levou para as outras mulheres, vamos fazer uma festinha integrada, um carnaval, uma escolha do carnaval. E foi ali que tudo começou, se tornou um evento com uma associação não formalizada, mas uma associação, uma organização de visitar um ao outro. Foi ali que tudo começou. Então eu acho que a Nair é uma mulher admirável de se espelhar até hoje. E foi uma referência. Quem é o Jairo do Carnaval, né, Sérgio? Eu fui folião desde pequeno. Nós vivemos o Carnaval infantil desde junto com os meus irmãos, a minha mãe que incentivava, levava nós para nos divertirmos. Era uma época em que não havia festejos, tá, Sérgio, para especificamente crianças. Nós tínhamos festas, sim, participávamos de festejos, sim, mas não envolvimento para crianças, festas para crianças, né? Então eu cresci no meio disso. A primeira corte foi composta pela rainha Fabiana Rupental, do bloco Os Palmeirinhas, as princesas Roselane Gerlach, do bloco Beija-Flor, e Marta Rupental, da Turma do Barulhinho. E dessa forma iniciou uma promissora história de muitos encontros, diversões, pensada para as crianças, mas com envolvimento muito grande das famílias. Quem me falou foi a outra, né, que me convidou e daí a gente concordou também. A Nair, né? A Nair. E a gente não organizou muito. Aí eu avisei, a gente escolheu a guria e avisou a mãe, então, que era para fazer uma fantasia, então cada um fez essa. Daí fizeram a fantasia, né? A gente sempre teve o seu Cláudio Lunardes, é o nosso líder comunitário aqui da Travessa, e ele sempre gosta muito da cultura, né, do modo geral, e ele sempre quis que a gente criasse esse bloco. E aí ele veio na minha casa, veio na casa de outras mães e todas concordaram na época. E aí a gente fez uma reunião no Salão Gigante, que é a nossa sede, né, do bloco, e fizemos a reunião, e aí o Jairo e a Giovana, que eram os presidentes da CIVA no período, concordaram, né, apresentaram todo como funcionava, assim, né, que essa era a dúvida de muitas mães, de como funcionava. E aí todos gostaram da ideia e nós aderimos no final de 2019. Aí. Sempre convivi nesse meio do carnaval e sempre foi uma coisa que a minha época preferida do ano. Então, quando a minha mãe pôde ter a chance de assumir, nossa, pra mim foi uma alegria, né? E aí logo eu falei que eu ia poder, eu com certeza ajudaria, né? Porque eu preciso, claro, como eu era mais nova eu não conseguiria fazer muitas coisas, mas uma dica, alguma coisa, né? Principalmente na parte das candidatas, e como é criança, como eu era mais nova também, daí conversa assim de um jeito que eles entendem e eles se sentem mais acolhidos. Então, com certeza, pra mim, ver minha mãe fazendo é uma alegria e ver que eu posso fazer parte disso também é muito especial. Tem que gostar muito de criança. Se a pessoa não gosta muito de criança, também assim, ela não vai fazer isso aí. Porque tu faz isso para as crianças. Tu sempre pensa primeiro nas crianças, depois tu pensa se os pais vão junto. Né? Mas como hoje tá, todo mundo vai junto praticamente, né? Eu sinto assim que o maior desafio da preparação dessas meninas é por tu lidar com sonhos de gerações, né? Esse sonho que passa de geração em geração, né? Dos blocos. E também por serem crianças. Porque as crianças, a gente tem que trabalhar de maneira diferente. O sentimento é diferente. A parte técnica, ela é diferente, né? Então, o maior desafio que eu vejo na preparação é de lidar com esse sonho, que ultrapassa gerações, né? São 40 anos. E também com a questão da criança, né? Porque tudo com a criança é um pouco mais delicado, né? É um sonho. É algo muito gratificante, né? Porque eu, quando menina, quando criança, tive muitos sonhos e tive muitas dificuldades, assim, mas assim, a gente não pôde participar de tudo. Meu pai trabalhava de segunda a segunda, sempre fora, então a gente viveu com a mãe. Então não tinha como ir nos lugares, assim. Então hoje, assim, ó, poder ajudar essas meninas, que nem eu como coordenadora, ajudar as meninas realizarem um sonho de subir a passarela, representar seu bloco e tantos outros blocos, a gente se ajuda, né, entre os blocos, é uma coisa, assim,
o coração explode, né? Assim, é uma coisa mágica. Então, e agora trabalhar essa parte dos meninos também, trabalhar com o sonho de criança é algo que não tem explicação. Por isso eu acho que, tipo assim, mais eu aceitei e assumi essa responsabilidade de ser a presidente para não perder, para não deixar quando vê, ia ficar, levar, um não ia assumir, quando vê ia morrer a essência do carnaval, né? Sim, principalmente eu comecei quando eu era pequenininha, eu comecei a participar com 5 para 6 anos, eu comecei já a participar do bloquinho aqui, da Linha Brasil, que era a Turma do Barulhinho. Aqui eu participei. E assim eu participei até terminar a minha geração, que depois eu casei. E aí tive minha filha, que também, quando a gente veio morar pra cá, que a gente morou em outros lugares, quando a gente veio morar pra cá, ela também começou a participar desse bloquinho em torno dos 5, 6 anos também. E depois que ela foi participar do bloco da Turma do Imigrantes de Centro Linha Brasil. E ali continuou, né? E hoje a minha outra filha também, a Isadora, participa desse bloquinho. Você aprende, você tem disciplina, você acaba dando o seu melhor, né? Eu, no momento que eu participei, por exemplo, do Carnaval Infantil, em 2000, eu já sabia o que eu queria. E eu me lembro que eu queria ganhar. Então eu fui com aquela mentalidade que eu queria ganhar. E nos outros concursos não foi diferente. Eu sabia o que eu queria, eu mentalizei e dei o meu melhor. Eu pensei, se eu tô aqui, eu vou dar o meu melhor. E foi o que eu fiz em todos eles que eu participei. E claro que com o passar dos anos a gente vai tendo uma maior experiência e a gente consegue dar o melhor, né? E isso em tudo na vida. Quando teve o desfile de rua, né? Como acontece todos os anos, né? Que os blocos do interior participam, né? O desfile de rua foi exatamente no dia da minha festa de comunhão. Eu só tive tempo de jantar, de fazer umas fotos, trocar de roupa e vir. E quando eu retornei, não tinha mais festa. Não tinha mais festa. Já tinha acabado, né? Porque eu tinha que estar ali. Eu era a rainha, eu era a representante, né? Então isso foi uma das coisas que marcou bastante, assim, né? Ela tá guardadinha ali, né, na casa da mãe. Foi a roupa que eu concorri no dia. Então, ela dá uma nostalgia, assim, de pegar ela, né? Porque é uma roupa totalmente diferente das roupas atuais, mas que na época era linda. Essa roupa era a mais linda que eu pude botar, né? Então, ela traz muito isso, muito esforço, muita dedicação, muito a questão da vergonha que a Bianca falou, né? A gente, na época, menos do que hoje a gente tá no mundo digital, né? Onde todo mundo faz um videozinho. Na época não era isso, então a gente estar em frente a um monte de pessoas, né? Mas é uma parte do meu crescimento, eu acredito que fez toda a diferença na minha vida adulta também. A construção da minha fantasia que eu desfilei, que é bem diferente das atuais, que são muito mais modernas, brilhosas, com muito mais adereços, a construção da minha fantasia eu vi acontecer do início ao fim, pelas mãos da minha irmã, que era uma pessoa que me tratava como filha também. Aquilo ali me traz uma memória afetiva muito especial que até hoje a gente comenta, até hoje a gente lembra, ela lembra daquele momento com muito carinho também. Estava muito apreensiva ali no final do ano de 2021, porque os eventos estavam voltando muito devagar, né? Então tinha toda aquela restrição, tinha que usar máscara, tinha que estar com a vacinação em dia, e nós lutamos muito para o Carnaval do Interior sair naquele ano, porque muitos eventos ainda não saíram. O Carnaval de Rua de Venâncio não aconteceu em 2000, e a gente lutou muito, não digo nós, os coordenadores em geral, todos queriam muito que acontecesse. E aí a gente fez todos os trâmites que precisavam ser feitos, foi lá no Centro Linha Brasil, na Suíbe, a Vera e o Milton fizeram um trabalho excelente. Regras do Covid, né? E a gente, as crianças, estava chegando a vacinação para as crianças, né, que até então não tinha, e as crianças tinham que estar com a vacinação, a primeira dose já tomada para poder participar do Carnaval. Então tinha o pessoal da prefeitura na porta, todo mundo foi revisado, todo mundo tinha que entrar de máscara, foi bem desafiador, foi um ano bem complicado, assim. Mas tudo deu certo, se concretizou. É que na comunidade tinha um senhor que tinha um micro-ônibus. Então, a Clara que fazia esse jogo, negociava com ele o transporte e nós íamos, então, era um micro-ônibus.
E esse micro-ônibus existe ainda, ele tá parado lá em cima. A gente ia de micro-ônibus para as festas. Levou acho que uns 2 meses, daí eu treinava com a professora Jaque na cidade e às vezes ela vinha pra cá. Na primeira vez foi na cidade e o resto ela vinha pra cá e depois a gente saía com o Jair e a Giovana. Essa foto é bem emocionante pra mim porque foi minha primeira corte que eu formei. Depois eu tive outras cortes ao longo da vida, mas a Suelen e a Lunara são 2 meninas com as quais eu tenho contatos até hoje. E nesse ano especial de reconhecimento aos 40 anos do Carnaval Infantil, o Bloco Os Noventinhas de Marechal Floriano sediou a escolha da nova corte e promoveu um encontro. E eu tive a oportunidade de rever a Suelen, rever a Lunara durante o Carnaval de Rua. Então é sempre um contato muito especial que nós temos. Faz 20 anos, mas nós ainda conversamos, nós ainda temos a mesma sintonia. E no dia da escolha, chamaram a Suelen como segunda princesa, chamaram a Lunara como primeira princesa. E naquele momento me deixaram sem a minha família, porque a minha mãe e as minhas irmãs já não tinham mais estabilidade emocional para aquilo. E tinha alguém comigo, eu não me lembro muito bem quem era, mas me abraçando, segurando as mãos assim no meu ombro. E eu olhei para trás e falei para ela, agora sou eu. Só que daí eu pensei, não, eu preciso ser humilde. Eu acho, né? E aí o Heitor da Rosa estava fazendo a narração, a locução daquele momento e anunciou meu nome. E depois que eu fui ver, eu assisti então esse documentário, o vídeo do desfile essa semana, e eu consegui manter tudo que tinham me ensinado em termos de desfile. Tu desfila devagar, faz isso, faz... Na hora que me chamaram, eu não entrei correndo, meu Deus, ganhei. Entrei desfilando como se nada tivesse acontecido, mantendo a postura. Ela se apresenta melhor, ela evoluiu muito essa questão da vergonha, né? Então, acho que é sobre isso, né? Dos nossos filhos estarem preparados para o mundo lá fora, né? E algo que marca muito, né, essas festas são as fantasias, o brilho, as festas, os amigos. Era muito lindas aquelas fantasias. Hoje as fantasias ainda são mais rebuscadas, mais incrementadas. Mas eu sempre gostei muito de brilho, de lantejoula, de se arrumar no salão. Com 10 anos de idade eu tava no salão se arrumando. Coisa linda, né? Cada vez era diferente as fantasias, né? Todos os bloquinhos vinham com muita fantasia diferente. E eu fazia muita amizade, cada festa era assim uma amizade nova, assim. Isso me marcou muito, que eu carrego até hoje comigo. Ela tinha um cabelo ruivo, curto, e ela tava bem assim, na frente, lá em cima era o palco dela. Ela disse assim, a rainha não veio de muito longe. Daí eu pensei, mas eu não vim de tão longe. E aí ela disse assim, tá de verde. Aí eu lembro que a Mavi, acho que tava de verde também, que era do bloco não era noventinho, do Beija-Flor. Aí eu lembro que eu olhei assim, eu pensei, não sou a única de verde, né? Daí quando anunciaram o meu nome, aí me deram a faixa, que eu acho que foi a Josiele, se eu não me engano, e ela tava tão linda com aquelas penas, e eu tanto queria aquelas penas, mas eu não podia usar aquelas penas. Aí ela veio e me entregou a faixa, e eu lembro que entregaram a faixa assim, e tipo, veio todo mundo assim por cima de mim, e eu lembro que me levantaram, assim. Essa é uma lembrança assim que eu tenho muito forte na minha memória. Seu Miraclam, aí pegava uma fazenda e aí eu fazia as fantasias, né? Eu costurava, eu bordava, pedia para as mães bordar, tudo foi feito aqui em casa, sabe? E aí foi até a pintura das crianças, eles vinham às 11 horas da manhã para fazer a pintura deles, né? A maquiagem deles. Como né? no período que iniciou o concurso do Carnaval Infantil no interior, as leis de trânsito não eram tão rigorosas como hoje, o caminhão, para algumas edições do evento, foi o meio de transporte mais utilizado pelos frequentadores do concurso para se deslocarem entre as localidades do interior de Venâncio Aires. Tanto que essa segue sendo uma das boas lembranças gravadas na memória de muitos. Daí eles vinham até lá em casa e lá se arrumavam, né? Pintavam um pouquinho, naquela época já passavam batom e pintavam um pouquinho. E aí então nós ia de como é que é? Uma picape era, que ele tinha, aquele senhor, o Elemar atrás, e que ele levava nós para os bailinhos daí. Não, era boa, né? As crianças adoravam, só que quando tinha bastante gente em cima, aí, porque isso era pequenininho, ele abria a tampa atrás, botava ainda uma corda no meio,
e ficaram se segurando, e às vezes quando chegava nos morros não subia. Aí os maiores desciam e caminhavam um pouquinho. Fazia os ensaios aqui na nossa associação, na época era a sociedade. E os locais onde a gente levava os bloquinhos em caixas de caminhão aberto. Às vezes chovia, e aí os vizinhos aqui que tinham um caminhão puxavam uma lona por cima, às vezes cheia de buraco, e aí corria água para dentro, a gente tinha que desviar para não chegar molhado com as crianças nos salões. E assim, era muito diferente, a gente ia de caminhão, a gente ia de micro-ônibus, de um ônibus assim, mais antigo. Então a gente se juntava e ia, mas as fantasias, a gente, né, nós maiores não tinha camiseta, não, que nem hoje as maiorzinhas já usam, a gente faz camiseta para elas, depois que elas não querem mais a fantasia, que chega uma certa idade que não querem mais, né? Então a gente faz a camiseta, e eu não lembro, assim, não tem essa memória, a gente ia com roupa normal e só as crianças menores que iam com a fantasia, que tinham fantasia, né? Olha, a gente tinha um caminhão que levava as crianças, né? E era com lona, né, caso chovesse, mas era muito divertido, né? E tinha os adultos que ficavam junto com a gente, né? E levava toda a turminha para as localidades. E era muito bom, a gente até conhecia muitas localidades, né? Lugares diferentes, né? E meus pais incentivavam de levar a gente sempre para participar mesmo. O concurso começou como um desfile normal, uma apresentação semelhante a qualquer outro concurso de beleza, de uma forma mais simples na década de 80 e 90, mas em 2013 teve uma mudança que agregou valor, cultura e beleza plástica ao concurso. Foi onde iniciaram as coreografias, cada candidata com uma temática: Michael Jackson, Frozen, futebol, Minions, Carmen Miranda, Harry Potter, Moana, Chimarrão, Chapeuzinho Vermelho, Barbie, trazendo o lúdico e o samba entrelaçados. Em 2023, as coreografias, que por 10 anos não valeram pontos, passaram a ser pontuadas, mas com uma planilha à parte, sem ter influência na nota dos demais quesitos. E o concurso foi ficando cada vez mais profissional com o passar dos anos, tendo envolvimento de professores de dança, coreógrafos, fantasias luxuosas. E o evento, no dia do concurso, virou um verdadeiro espetáculo de cores e alegria. Ao todo, 120 candidatas já foram eleitas. Imagine você 40 rainhas coroadas e suas 80 princesas. Feliz por isso e muito gratificante também. E que essa sementinha foi lançada, né? E ela brotou e ela germinou, brotou e criou frutos, e que isso continua por muitos anos ainda, né? Que esse carnaval não termina, porque é uma coisa bem sadia, uma coisa bem boa, né? E, então eu torço muito que isso fica por muitos anos, né? Essas festas de carnaval, que é muito bom isso. E tu olhar o evento de hoje é uma mudança muito grande. Está muito bonito o nosso carnaval. Aquele que começou lá atrás e está acontecendo hoje é muito bonito, Sérgio. Hoje eu posso dizer que não é apenas uma festa de carnaval, é um show de cultura que nós podemos presenciar nessas festas. Olha, é difícil essa pergunta, porque teve muitas inovações, muitas coisas
diferentes, criadas, que a cada vez que tem uma coisa nova, dá um gás novo, né? Então, eu acho que o principal, não sei se o Jair vai concordar comigo, mas eu acho que foi quando a gente tirou do papel a ideia de coroar todas as meninas. Eu acho que esse momento ali foi uma virada de chave muito legal, porque a gente começou a valorizar, não que a gente não valorizasse antes, mas a gente materializou para elas a valorização do quão é importante elas estarem representando o bloco delas, independente de resultado, que elas são tão importantes quanto qualquer outra menina, as da corte, as que não entram, todas elas têm para nós o mesmo valor e a mesma importância. Então, as fantasias, por todo esse tempo que eu participo, que faz mais ou menos uns 10 anos, né? As fantasias elas sempre foram muito bem elaboradas. Eles sempre tiveram essa temática, só que a questão coreográfica, ela foi... Eles que foram subindo os níveis da questão coreográfica. Porque quando eu comecei, eu fazia a parte técnica do samba, que sempre foi algo também que eu achei muito bacana da parte dos blocos, em trazer a questão do samba, né? A gente está falando de carnaval, eles trazem temáticas lindas, né? E isso é o que diferencia esse concurso, mas eles não esquecem do samba, que é o pertencimento do carnaval. A cada ano que vem, assim como tudo se moderniza, né? Eles vêm se superando e eles que estão elevando esses níveis coreográficos, de figurinos, e é algo que já era lindo, a cada ano se torna mais lindo ainda. E com o infantil a gente faz um pós-escolha, um pós-carnaval, para trabalhar o que podemos melhorar, o que não foi legal, o que foi legal, o que nós temos que melhorar, né? Porque tem a questão assim, ninguém é perfeito, né? Então a gente trabalha com muita gente, muitos blocos, muitas pessoas, muitos coordenadores envolvidos. Então a gente faz isso, faz uma reunião, logo, provavelmente vai ser os próximos dias. A gente faz, vê, o que não foi legal, o que precisamos melhorar, o que foi bom, mas podemos melhorar mais ainda. Então a gente tem sim um vínculo de janeiro a janeiro, né? A gente faz reuniões, a gente faz encontros. Então não é o nosso carnaval é janeiro a janeiro, né? Foi um momento realmente muito especial para mim. Como eu disse, em outras oportunidades a gente tem um envolvimento familiar nesses concursos. Na época em que eu participei do infantil, a minha irmã já integrava o bloco também com o filho dela, meu sobrinho. Posteriormente ela foi coordenadora do bloco que eu representei. Depois minhas outras sobrinhas participaram também. Então eu trago comigo toda uma trajetória familiar que me orgulha muito. Eu sempre busquei ao longo da minha vida valorizar quem eu fui, quem são meus pais, onde eu já morei, toda a minha trajetória de vida. E crescer participando de concursos e chegar ao maior de Venâncio Aires, que foi o da FENACHIM, e é um dos maiores do estado também, com certeza começou lá, com 9 anos no Carnaval Infantil, onde ali foi plantada uma sementinha de uma história muito bonita, da qual eu tenho muito orgulho e da qual eu sempre vou falar com muito carinho também. Não, tu te esforça por meses, né? Tem um trabalho de criar fantasia, de ir lá costurar, de opinar, de melhorar, de comprar materiais, né, e experimentar na candidata. E a própria candidata se esforça muito, né, esses ensaios que são semanais, né, por meses. Então a gente fica com o dó da criança também quando o sonho delas é ter a corte, né. Mas a gente sempre transpassa essa tranquilidade para a criança sem cobrança. Que foi uma escolha entre eu e mais uma menina, né? E aí os integrantes do bloquinho, né, fizeram a votação. E aí eu fui escolhida. Quando tu entra no bloquinho, para uma menina, sim, para a maioria das meninas, né, não todas,
que quando tu vê aquelas meninas muito enfeitadas e com o penacho na cabeça, que é uma das coisas que chama muita atenção, meu Deus, vira um sonho completamente. Pra mim não foi diferente. Sempre que eu ia nos carnavais, o meu sonho era desfilar pro carnaval infantil. Que eu fui pra casa de uma irmã de uma amiga minha, e ela então me ajudou a me arrumar um pouco. Eu lembro do detalhe que eu sempre cito das estrelinhas que a gente colou em volta ao rosto, né, ao redor dos olhos. E aí fui com um bloco, eu não fui nem com meu pai, com a minha mãe, eu fui na caminhoneta com um bloco, porque aquilo para nós era assim o top, né? E chegamos lá, desfilamos, e eu tenho lembrança da gente num quartinho reservado, aguardando resultados, e depois continuou a brincadeira. E tanto é que eu até estava me lembrando, a gente não usava faixa depois nas outras festas, né? Tu vê, se limitou àquela escolha daquela tarde e tudo muito... era início. Isso é muito legal. Participar do carnaval é uma fase de desenvolvimento das crianças que é notável, assim. Eu acho importante essa participação. Era meu sonho. Quando eu tinha 8 anos, eu já estava me preparando para tentar realizar esse sonho. Em 2020 eu consegui realizar, virando segunda princesa do carnaval. Então, se a criança quer, eu acredito assim, eu diria assim, ó, apoia sempre, sabe? Porque eu acho que é válido, assim, uma experiência que fica pra vida. Até pela visibilidade que tem um carnaval infantil, principalmente na nossa cidade. Bom, eu digo que, né, pra mim, ao menos, foi realmente uma virada de chave. E eu sempre levo comigo de que se a gente quer, a gente sempre consegue. Independente se a gente traz para casa ou não uma faixa. A gente percebe assim como elas têm orgulho de carregar a faixa do bloco delas durante os bailinhos depois que elas vão. É muito diferente, eu acho que isso foi a maior ideia que a gente teve, a melhor ideia que a gente teve, né? Antes de eu querer desfilar, né, antes da pandemia e um pouco depois da pandemia, eu não gostava de carnaval. Eu odiava carnaval. Eu ficava de tarde sentado lá da minha mãe conversando, eu lá olhando as meninas brincar, dançar, só ficava lá olhando, falando, mãe, quando é que eu vou embora? Aí, no ano que minha prima desfilou, a prima que me entregou a minha faixa, a Lara, eu vi que o carnaval não era tudo que eu pensava, que era uma coisa chata, que eu pensava, não, era uma coisa legal, que a gente se divertia, e daí depois, a partir daquele ano, eu queria desfilar e o carnaval foi muito bom pra mim. Essa competição, ela precisa ser saudável. A gente precisa colocar para essas crianças que na vida nem sempre a vitória está junto contigo. Às vezes tu precisa passar pela derrota para conseguir. Mas o que é uma derrota? Participar deste concurso, de nenhum momento tu pode tratar como derrota ou uma perda. É uma participação. Sempre existe um crescimento. E isso, desde lá de trás, sempre essas crianças, essas meninas foram preparadas para representar o seu bloco. Então, esses ensinamentos, essas vivências que a gente teve com essas senhoras lá 20 anos atrás, isso tornou o que nós somos hoje em questão numa visão para crianças, né? Num evento voltado para crianças. E aí tu ter a tua filha, nós fomos muito presentes, nós apoiamos do início ao fim, sem chegar nela, porque a vitória da Valentina como rainha, para nós foi uma felicidade muito grande. Foi uma coisa, porque quando eu era pequena, eu participo do carnaval desde os 5 meses. E aí eu ia desde pequenininha no carnaval. E quando eu ia vendo as outras candidatas se apresentando, eu sempre gostei. Sempre fui muito fã de dançar. Daí, quando me perguntaram, Milena, tu quer concorrer? Eu falei, sim, eu quero. Porque eu sempre gostei muito de carnaval, desde pequena participo. Então é uma coisa muito legal, minha mãe sempre me apoia,
sempre me apoiou, muitos ensaios, muitas brigas também, porque, meu Deus. Então é uma coisa que significa muito pra mim. Nas primeiras aulas eu era um pouco perdida, assim, eu olhava, ai, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como eu faço isso. Aí toda vez que tinha ensaio, né, aí eu falava, ai, vou me dedicar, eu vou fazer o máximo. Porque o meu sonho era ser que nem minhas primas, né? Ter pelo menos entrado em alguma coisa na corte. Se não entrou, não tem problema, né? Pelo menos desfilou. E aí eu sempre pensava, eu vou dar meu melhor. O Bloco Os Noventinhas agradece o convite recebido e deseja a todos uma feliz tarde de carnaval. E a gente gritava o nome do bloco. Daí eles chamavam pra gente sambar e depois nossa apresentação. Depois da nossa apresentação era só folia. Era espuma, era bolinha. E eu participei de duas vezes desse concurso. Primeiro em 1995, quando eu tinha 5 anos. Fui eleita a primeira princesa do carnaval. Então, olha só, eu sou a do meio, com 5 anos, aqui eu segurando a bandeira, eu e meu primo Jairo Benck. Ai, foi uma festa muito linda. Eu me lembro que quando eu ganhei a faixa, eu logo peguei a faixa, saí correndo, eu queria mostrar pra minha mãe que eu tinha ganho um presente. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu me lembro que eu saí correndo e mostrei pra ela, e ela disse que eu tinha que voltar pro meio do salão e tudo mais. E depois, em 2000, eu participei novamente, aí eu fui eleita a rainha do carnaval. Naquela época eu já tinha 10 anos, então eu já sabia o que eu estava fazendo e eu sabia o que eu queria naquele dia. Eu me lembro que eu estava muito nervosa, mas eu tive o apoio de toda a minha família. O Jairo, a Giovana, a Elaide estavam todos ali do lado com palavras para me deixarem mais tranquila. Eu me lembro que eu estava muito nervosa naquele dia, muito nervosa, mas deu tudo muito certo e foi um dia muito especial. Eu tenho aqui algumas fotinhas também, aqui, depois aqui com a minha mãezinha, que eu tinha 10 aninhos. Em 1992 eu participei do bloquinho das Patotinhas e daí eu tive a chance de concorrer, né, a rainha, e aí eu me tornei a segunda princesa. Era lá de Linha Isabel. Lembro até hoje, assim, o convite, ele vinha, tipo, o casal, o presidente da comunidade, ele ia lá convidar as pessoas, né? Então, eu tinha 9 anos na época, recém-feito 9 anos. Eu sou de novembro, então aquilo ali, eu recém tinha feito 9 anos. Então, eu lembro do dia do convite, que me perguntaram se eu queria, né? Eu nem sabia muito bem o que era aquilo ali, assim, não tinha muita noção daquilo ali. Era muito diferente também da época de hoje, né? A gente só se preparava para um desfile, nem sambar se sambava. E aí eu lembro que teve a questão ali de ensaios, não tinha coreógrafa, era o pessoal ali, a minha tia, que hoje é casada com meu tio, minhas primas. Então a gente se reunia numa sala, ia lá no salão do Palmeiras, lá a gente ensaiava também. E aí eu lembro que no dia, assim, como o bloco era um bloco, assim, bem familiar, por a minha família toda ser de lá, então aquilo ali foi uma festa, né? E aí eu lembro que foi, assim, bem... Não foi essa preparação como se tem hoje, sabe? Foi, assim, algo... Tipo, foram finais de semana, uns 3 finais de semana, assim, mas eu tenho vagas lembranças, assim. Ai, foi muito bom. Eu iniciei minha preparação uns meses atrás, então, né, ao contrário, já foi uma preparação, assim, bem intensa mesmo. Começamos em outubro, né? Isso, se não um pouquinho antes, com 2 coreógrafas, então era ensaio toda semana. E como eu era criança, ainda não sabia sambar nada, então essa preparação foi bem intensa. E quando eu recebi meu título de segunda princesa, eu não que, né, a gente escuta o teu nome, mas parece que tu tá escutando errado. E foi muito bom poder ver toda a minha família, todo o meu bloco vibrando ali por mim. Para mim,
ter feito parte da corte do carnaval infantil foi algo muito especial. Ainda mais que na época era tudo muito diferente, tudo muito mais difícil, não tinha todo esse glamour. E lembro-me até hoje o dia que eu fui escolhida, né, para participar, representando a turma do Barulhinho de Linha Brasil, a emoção que foi. E para mim foi ainda mais especial que foi no dia que eu completei 10 anos, foi o dia que foi o dia da escolha, né, do carnaval infantil, né, daquela época, de 86. No ano de 2003, eu fui convidada para fazer parte do carnaval para representar o bloco, no qual eu participei, desfilei e ganhei a segunda princesa. Para mim, aquele ano foi muito mágico. Eu subi na passarela, eu não sabia nem como agir, nem como me portar na passarela. Eu peguei aquela faixa, a minha primeira percepção seria descer para minha torcida, porque eu queria muito comemorar com eles, porque foi o voto que eles me depositaram. Então eu queria muito comemorar com eles, mas eu precisava ficar ali, em cima da passarela, com o aguardo da vinda das outras candidatas que viriam a ganhar junto comigo. Então eu estava muito ansiada para mim descer e comemorar com a minha torcida. Então para mim aquilo foi muito mágico, poder comemorar com a minha torcida que me deu esse título de representar eles. Então para mim foi muito bom participar ali. O carnaval infantil, ele representa para mim um momento de integração entre os foliões, os amantes do carnaval, e é um momento muito lindo, que todos os bloquinhos, né, do carnaval infantil, eles conseguem se reunir em diferentes comunidades, e eu tive uma experiência muito boa. Na minha época eu fiz muitas amizades e carrego elas até hoje, e tenho muito carinho, por isso que eu vim hoje participar dessa integração, né, para relembrar os velhos tempos. Profissional, eu devo sim a esse título, porque faz parte da minha história, é de onde eu nasci, é a recordação da nossa cultura carnavalesca do interior de Venâncio Aires. Continuo hoje levando no meu coração, na minha lembrança, esse momento. Então, tudo isso que aconteceu, o que eu conquistei, sim, vem desde a minha época de criança, da união da comunidade, das lideranças, a Dona Clara, que foi uma líder carnavalesca do nosso interior, do município também, que hoje estamos aqui, nesse evento maravilhoso em linha Marechal Floriano, comemorando 40 anos do Carnaval Infantil do interior de Venâncio Aires. Sou Luciane Clante, rainha do Carnaval Infantil de 1989, representando o Bloco Os Imigrantes de Centro Linha Brasil. Logo após, tive a oportunidade de, junto com o Bloco e com a comunidade, participar de todo o Carnaval, durante muitos anos, até a oportunidade de estar junto com a minha irmã Juliane Clante, em 1987, no qual ela foi rainha Carnaval Infantil e eu, rainha do Carnaval Adulto de Venâncio Aires. Realmente foi um horizonte, um portal de oportunidades que o Carnaval Infantil me proporcionou e que hoje eu desejo que todas as meninas que queiram participar venham fazer parte, a ingressar no Carnaval Infantil, a participar dos eventos e com certeza ter a oportunidade de se conectar com muitas e muitas pessoas, tendo uma oportunidade de realizar muitos sonhos ao longo da vida. Olá, eu sou a Adriana, rainha do Carnaval Infantil de 1993. Eu posso definir o Carnaval Infantil com 3 palavras: sonho, magia e amigos. Primeiro, porque viver o reinado da corte do Carnaval Infantil é um sonho de muitas meninas, um grande sonho da vida.
Segundo, porque é mágico. Eu consigo sentir hoje ainda, depois de tanto tempo, a emoção que eu senti naquele momento, lá no ginásio da Vila Deodoro, né? Então, assim, é mágico demais porque é a realização de um sonho se tornando realidade. E amigos, porque eu carrego até hoje as amizades que conquistei lá em 93, em 94 e nos anos seguintes, porque ser rainha do carnaval infantil é um evento histórico na vida de toda menina. Então eu tenho só coisas boas a falar e vida longa ao carnaval infantil do interior de Venâncio Aires. Um abraço. Eu comecei assim, do nada comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar, mas daí eu também escutei a minha coordenadora falar, só vai. Daí eu fui, né? Mas foi um momento de muita emoção. Eu até hoje, toda vez que eu penso, quando eu fui chamada, até hoje eu começo a chorar. Foi um momento muito alegre pra mim. Um momento um pouco de confusão, porque tipo, eu fiquei pensando, cara, o que eu faço agora? Mas se resume a uma palavra, incrível. Ai, não foi meu nome. Eu fiquei ali parada. Me lembro bem que com as mãos na cintura, né? Ai, não fui eu. Tá, então você é a primeira princesa. Aí quando eles chamaram a primeira princesa, não foi o meu nome também. Aí eu, pra mim, como se fosse hoje, assim, me lembro. Bom, já que eu não fui nenhuma princesa, então eu vou aproveitar e vou me divertir, né? Só que daí com aquela coisa assim, a demora, eles falam, aí a rainha, e a rainha. Aí quando eles chamaram meu nome, eu fiquei estaqueada. Simplesmente assim, eu paralisei, sabe? Foi assim, uma surpresa. Eu tava fazendo aula de samba, a minha coreografia, então, meu Deus, eu passei umas 80 vezes na garagem, ninguém aqui em casa aguentava mais a música. E aí, quando foi o dia, eu tava muito nervosa, mas eu tava muito feliz também, porque era ali que eu queria sempre estar, né? Então, na hora do meu anúncio, eu fui uma criança que chorei muito. E aí todo mundo ficou preocupado, meu Deus, por que ela tá chorando? E com certeza foi de felicidade, que eu tava muito feliz de ter ganhado uma faixa. Com certeza, se eu não tivesse ganhado, eu teria ficado feliz também por ter participado. Mas poder representar, então, o carnaval na Rua Grande também, que desfilar, gente, isso pra uma criança é outro mundo, as pessoas te aplaudindo, sabe? A entrevista pra rádio, nunca vou me esquecer. Esperava ganhar e fui, acabei sendo eleita. No dia, né, a estrelinha brilhou e eu fui eleita rainha. E claro, aí sim, despertou a vontade de participar de outros concursos. Eu tinha um pouco de medo, né, daquela aparição em público, assim, aquele monte de gente avaliando. Mas foi assim um momento até de superação para mim, até para a família também que vibrou junto. Muito bom. Emocionante. É uma sensação de muito orgulho e eu me orgulho por ter representado o Carnaval Infantil de 2020 e 2021 com muito amor e muita folia. Eu não ouvi. Eu tava muito nervosa e eu não conseguia escutar. Eu só percebi que eu tinha ganhado quando eu olhei pro lado e minha mãe tava chorando. Ela falou, pai, entra no palco. Aí eu fui. Eu corri lá no meio. A gente passa por compromissos e tudo mais, então a gente aprende realmente muita coisa. E o carnaval do interior é lindo, tá crescendo cada vez mais e a gente consegue sentir essa vibração, né, do público ao redor e a gente consegue ver a importância que a gente, candidatas, tem também. Pelo que eu lembro, eu ia desfilar em 2021. Aí aconteceu esse negócio da pandemia e todo mundo sempre falava, que pena, porque daí ela vai perder a vez. Eu sempre quis ir, eu não ia querer desistir por causa da pandemia. Aí eu, assim, desde pequena eu olhava, assim, as rainhas, todo mundo queria tirar foto com elas. E eu queria ter essa sensação também, das pessoas quererem tirar foto comigo. Aí eu falei que não, que eu queria ir do mesmo jeito e que eu ia dar um jeito. Bom, aqui é o nosso salão Rupental, onde tudo começou. Aqui o nosso bloquinho se concentrava, então tem muitas memórias. As filas eram feitas aqui na rua para o início e aí o som fazia o início da música e todo mundo vinha para a rua para fazer essa entrada. Então era por essa porta aqui que tudo acontecia
e que nos ensaios aconteciam aqui e que nossa arrumação era feita nesse lugar e os nossos bailinhos também. Então, isso aqui é nostalgia entrando novamente no salão. Hoje nós não fizemos mais os nossos bailinhos aqui, hoje é feito no ginásio de Linha Brasil, mas continua todo o carinho por esse local. Esse momento foi algo significativo, acho que era um sonho de todas as meninas, primeiramente ser escolhido para desfilar, né? Era feito toda uma programação lá no Salão Rupental, onde era decidido quem ia desfilar, né? Então o ano que eu fui convidada foi muito significativo para mim. A gente já sonhava com aquele evento, né? Muito diferente de hoje, né? A preparação não era igual, mas na época nós tínhamos a Marta, que é filha da Nair Rupental, e ela nos preparava no samba, nos preparava no desfile, né? Então a gente fazia o ensaio lá, né? Então a nossa turminha tinha que gritar, tinha que fazer a torcida, então nós ensaiávamos o desfile e a torcida também, né? Tá sendo uma experiência muito única, porque é muita importância. Eu sempre gostei muito do carnaval. A minha mãe também ela ia em bastante carnaval, já faz muito tempo que eu tô no meu bloco. Então isso foi uma experiência muito legal. Ser princesa é uma coisa muito, mas muito mágica, é uma coisa importante, eu amo. A faixa, quando eu recebi ela, a minha prima tava chorando mais que eu, né? Porque eu tava, eu ganhei. Ela disse, eu tô passando a faixa pra minha prima de novo. A gente ganhou. Aí eu tô feliz que não sei o quê. Essa faixa me carrega um peso, assim, que tipo, eu usei ela em todos os lugares. Qualquer lugar que eu ia, eu usava ela. Incrível! Porque foi um sonho meu ser eleita rainha, um sonho que teve início em 2017. Então, para mim, conseguir ver a realização desse sonho e saber que teve que teve um pouco de mim ali, né, de pensar, de sonhar junto com elas de uma certa forma, né? Muito alegre, assim, de estar com essa faixa e, tipo, todo o bloco, assim, torcendo por mim. E eu pensando que tudo ia dar certo, que eu ia dar o meu melhor e que eu tava vivendo um verdadeiro sonho. E que toda a turma do Barulhinho tava torcendo por mim. E se eu não ganhasse, tinha outras oportunidades e também eu ia aproveitar demais. O salão tava lotado, assim, era assim, tava sendo uma novidade, né? O pessoal tava curtindo muito. Era tanta gente gritando o meu nome. Eu tava assim feliz, alegre, assim. E até era assim, bem estreito a passarela para passar, até tinha que cuidar para não cair. Eu fiquei muito feliz e eu tinha toda a família junto e a gente comemorou muito. Que é uma coisa assim que, Jesus, dá um nervoso muito grande, sabe? É muito emocionante ver a tua menina lá em cima, desfilando, brilhando e fazendo o melhor dela, sabe? Todas sempre merecem ganhar, mas claro que tu sempre vai querer que a tua entre, né? Que a tua seja, né? E ela conseguiu, então, realizar, né? Meu Deus, foi uma festa, a gente fez carreata para ela, a gente fez festa, assim. Foi incrível, né, filha? Passamos o Oswaldo Aranha lá embaixo, buzinaço, e fazendo a carreata, né? Todo mundo ia. A candidata anterior, né? Foi junto contigo, né? Que também ela era rainha na época, né? Não, fizemos. Meu Deus, é muito. É uma magia, né? É uma sensação incrível. Não tem explicação. Digo assim, é difícil eu chorar, sou muito sentimental assim, mas chorar é muito difícil. Eu chorei 2, 3 vezes bem na minha vida, mas esse dia foi. E você não faz nem a ideia, a diferença que tu sendo coordenador e pai, é muita diferença. Entre as mães,
elas carregam essa tradição, esse legado, esse sonho que ultrapassa essas gerações, né? São 40 anos de concurso, então, na grande maioria das mães, né, vem esse histórico, né? Porque tu ter o seu filho num bloco, isso ali é algo que já vem de berço e é muito cultural e muito tradicional do carnaval infantil do interior. Então, tipo assim, sempre pensava, né? Tem uma menina, não vou tirar esse sonho dela de querer, de ser, poder talvez ser uma candidata, sabendo que tinham 6 meninas, tem 6 meninas no nosso bloco com a mesma idade. Tipo, todas nascidas em 2015. Então, poderia estar fora, né? Até por causa da questão de idade, de tudo. Então, para mim foi algo sem explicação, assim. Foi uma realização de um sonho, né? Porque eu fui candidata, eu desfilei para a Festa da Primavera, desfilei para o Carnaval adulto, desfilei para o futebol. Nunca tive o prazer de ter uma faixa, né? Então, a minha filha realizou meu sonho também. O bloco, deixa eu pensar, deixa eu lembrar. O bloco Os Imigrantes agradece o convite recebido e deseja a todos uma feliz tarde de carnaval. Sim, sim. Isso nós ensaiávamos. Eu tenho lembrança disso, da porta-bandeira, né? Como que era para ela se comportar enquanto... E a gente dizia aquela frase tradicional, né? Desejamos a todos uma feliz tarde carnavalesca. O bloco Beija-Flor agradece o convite e deseja a todos uma feliz tarde carnavalesca. Eu acho que era isso. Foi muito assim, importante a ajuda deles, né? Do presidente e da nora deles, né? Eles acolheram a gente com tanto amor, assim, que eu vou te dizer, assim, que o nosso bloquinho, que tinha 20 e poucos integrantes, agora tem 50 e poucos integrantes. Então, nós temos muitas crianças. E assim, ó, os pais de lá acolheram nós de uma maneira, com um amor, uma garra, né, filha? É uma coisa maravilhosa, sabe? E eles pensam só em ajudar. Tudo se tu disser assim, ó, hoje tem festinha, vamos lá, pessoal. No último, que tava chovendo, tava assim, um dia feio, sabe? Poxa, colocamos 26 crianças lá dentro, com os pais, com todo... Foi uma turma enorme, sabe? E assim como quando nós chegamos lá, eles receberam nós com muito amor, sabe? E agora, para a comunidade de lá, a gente vê que aquele bloquinho, para eles, é uma coisa grandiosa, sabe? E eles querem mais e mais. A quantidade de criança, né, que vem, que isso é tão bom ver que as crianças também vêm e para participar da comunidade, porque normalmente os eventos que acontecem é mais para adultos, né? E o nosso bloco, o infantil, então chama as crianças para participar e acender mais essa cultura. E foi muito gratificante, foi muito bom, isso é uma coisa que eu jamais vou me arrepender disso, porque era muito bom trabalhar com a turma. E todo mundo colaborava, os pais eram muito responsáveis pelos seus filhos, sabe? E eles participavam dos carnaval infantil também. Não era só os filhos que estavam lá, os pais compareciam, eram salões lotados, era uma coisa muito gostosa e uma coisa muito sadia na época. Quando eu falo de carnaval infantil do interior, eu gosto muito de falar de integração, de família, de união, e esse é o legado que a gente deixou participando dessa festividade para a nossa família. E aí fica o incentivo para as famílias. Não existe obrigação de levar o seu filho, mas dê oportunidade para a família conhecer junto o carnaval do interior, o carnaval infantil do interior. Ele é mágico, ele é transformador, ele além de ser cultura, ele é um encontro de muitos movimentos nessa época do ano. De pertencer à associação já existia há algum tempo.
e aqui a comunidade estava ficando cada vez menor, o número de integrantes estava diminuindo, então entrar para a associação ia dar uma nova injeção. E foi o que aconteceu. Então começaram a vir comunidades vizinhas a querer fazer parte da nossa associação de carnaval. E hoje nós temos um grupo que começa lá da Picada Tatu, lá Vila Terezinha, Duvidosa, Santana, aqui em Andréas, aí aqui Alto Sampaio, no outro lado tem Sério, Santa Clara, e hoje temos crianças de Venâncio, de Lajeado, Santa Clara, lá do centro da cidade, que compõem o nosso bloco, porque as comunidades do interior, elas estão cada vez menores, né? Então é uma pena. A vida pessoal com a comunitária, com envolvimento voluntário ali. A gente vive essa cultura todos esses anos. Visibilidade, a gente é visto nos diferentes lugares que se vai, porque o movimento, o carnaval infantil é um movimento. E pela comunidade também as pessoas aqui são muito colaborativas, são muito solidárias e gostam de uma diversão. O povo aqui é divertido. E desfilou, né? A gente começou a fazer camisetas para os pais, né? Aí foi aumentando cada ano mais, cada ano mais. E agora chegou um ponto, né, que os velhos, os avós, estão encomendando camisetas, estão indo junto com o bloquinho para se divertir. Olha, eu digo assim, que a importância que o bloco tem para a comunidade. As crianças, muitas crianças, não são todas, né, mas 90% delas esperam para o carnaval sempre, né. Aí tu não vai ter esse aí, as crianças para brincar, para se divertir, para fazer folias, entram lá depois e tu vê elas se divertindo, daí fazem aquelas danças, aí tu vê que, porque se a criança que praticamente não gosta do carnaval, ela não vai participar. Os pais talvez não gostem, elas não levam as crianças. Talvez mesmo as crianças querendo participar, talvez os pais não gostam, né. Aí a gente tem que entender também esse sentido, né? Essa é a minha opinião disso, né? A gente movimenta, assim, porque o próprio gigante, antes eram outros, né? Pessoas de fora que vinham fazer festas e coisas de carnaval, né? Que eu me lembro, assim, ainda. E hoje, assim, querendo ou não, a gente sempre faz durante o ano, ou faz uma pastelada, uma galinhada, alguma coisa assim. A gente agora já está pensando em fazer algo diferente durante o ano, então a gente acaba movimentando muito mais tempo. Que nem, por exemplo, o próprio carnaval, tipo, começa em dezembro, que a gente começa toda a organização, né? Daí depois tem escolha, o próprio bailinho, os outros bailinhos, a própria comunidade que a gente diz, assim, a gente não se conhecia praticamente. Então, hoje a gente tem amizades, né? Se juntou um grupo, até os maridos hoje. A gente faz outras coisas, jantas, às vezes, se encontra em outros lugares. Criou um vínculo na comunidade de pessoas que moravam aqui há anos, mas não se conheciam praticamente, né? A gente se relaciona mais, né? E as crianças brincam mais, deixam um pouquinho o celular de lado, né? Nas festas de domingo de tarde, apesar do calor, né? Sempre a temperatura muito alta, sempre durante esse período. Elas gostam, né? Gostam, brincam, não reclamam do calor, né? Isso que é o bom, assim, essa integração, essa união que os grupos têm, não só dentro de cada bloco, em si, em relação aos outros também. A gente conhece outras pessoas, né? As crianças se conhecem, criam amizades lá de Vila Deodoro, lá de Linha Brasil, lá de Linha Andréas, que nunca iam se conhecer, talvez, né? Eles sempre me apoiaram muito. A minha mãe, ela também, ela amava e até hoje ama o carnaval. Ela tinha sempre o sonho que eu desfilasse. Ela falava, Fê, eu quero que tu desfile. Aí eu falava, não quero. Aí quando eu decidi desfilar, minha mãe ficou tão chocada que eu sempre falava que eu não queria. Aí ela ficou tão chocada. Meu pai também tava naquela hora, a gente tava na sala. Aí ele disse, como assim? Tu não gostava do carnaval? O que tu quer agora desfilar? Aí eu disse, eu quero. Aí eles sempre eles me ajudavam muito.
eles sempre estavam comigo, né? Quando eles não conseguiram, sempre deram aquele jeito, não davam. Sempre de ajuda da Giovana e do Jairo, né? Mas sempre estavam do meu lado. E eu agradeço até hoje por isso. Porque se não ganhar, ela sempre vai ser a rainha do bloquinho. Cada uma é a rainha do seu bloquinho. Mas a nossa criança, a gente tenta falar o máximo, sabe? E é muito difícil quando uma mãe, sabe, vai lá e já diz assim, tu já é a rainha. Não. Até na hora que o jurado te dá, né? Ninguém é rainha, ninguém é princesa. Então tu tá ali com o coração na mão. Incentiva a criança, brinca com ela, aproveita o carnaval ao máximo. Mas com o pezinho no chão. Não coloca coisinhas a mais na cabeça da criança, né? A criança tem que estar ali para se divertir e amar o carnaval, né? Porque o carnaval é uma alegria, é uma festa, é um amor, né? Não tem, ainda mais as crianças, né? Eu penso nesse jeito, né? Não sei. Mas agregando estas comunidades e estas mães que se envolvem, porque carnaval infantil só com crianças não se faz. Eu enfatizo muito isso aqui na nossa comunidade, de valorizar sim as famílias, as mães principalmente, porque se elas estão motivadas, os filhos também vão, né? Bom, a minha mãe, ela sempre disse, Manu, tu quer desfilar? É uma experiência única. Se tu desfilar uma vez, tu nunca vai te esquecer. E eu disse assim, mãe, se a Elaine me der a chance, a Elaine é a coordenadora do meu bloco, se a Elaine me der a chance, eu vou desfilar. Daí, um dia a Elaine disse bem assim, Manu, tu quer desfilar? E eu disse, eu quero. E minha mãe, ela ficou me convencendo, ela ficou tentando me convencer até agosto para eu não desfilar, por quê? Ela ficava dizendo, Manu, vai ser puxado? Eu disse, não mãe, eu quero. E, assim, ela sempre me levou nos ensaios, pagou minha roupa, ajudou, assim, a escolher o tema, que foi mexicana. Ela ajudou em basicamente tudo. Tudo ela ajudou um pouquinho. Olha, a minha mãe já se participou de um bloco desde pequena, só que não foi o bloco que eu participo hoje. Mas assim, e daí, então, chegou a hora de ensaiar. Eu moro no interior e daí não dava para vir toda vez para a cidade. Então, meu pai e a minha mãe sempre foram me apoiando, me ajudando, ensaiando. Mesmo eu estando cansada, eles plantam fumo. E daí a gente ia de meio-dia, quando meu pai vinha da roça, e a minha mãe ficava fazendo comida. E de noite, daí a minha mãe e o meu pai. Mas assim, mesmo eu estando cansada, eu ia, ensaiava, porque eu achava que nunca estava bom o suficiente. Eu queria chegar com uma apresentação muito boa. Então, tudo deu certo, né? E daí agora, quando a gente lembra daquele momento, a gente pensa, mas todo aquele esforço valeu a pena. Umas queridas, né? Elas sempre estão em volta, então eu sempre tento dar atenção para todas e ver esse ano, na verdade, elas a maioria não sabia que eu era princesa, né? E esse ano na Rua Grande a gente desfilou e eu fui com a minha faixa. E aí foi uma loucura, né? Porque então eu também tinha uma faixa e queriam tirar foto com a faixa e vamos tirar, né? E pra mim, assim, é muito importante isso delas ter a referência de mim e poder criar uma confiança, até porque quando chega a vez delas de desfilar, de ter uma base, né? De ter alguém pra perguntar alguma coisa, porque elas ficam muito nervosas, assim, o dia da escolha pra elas é uma loucura, sabe? E aí a gente sempre tenta acalmar ao máximo e elas ver alguém que já passou por isso e ter alguém para conversar, eu acho que acolhe elas e deixa elas mais tranquilas. Emoção como é que eu vou dizer, uma emoção tão grande, não dá para contar essa emoção, sabe? Uma coisa que a gente fundou e depois, que nem você falou, meus filhos, né, estavam no bloquinho, depois os netos também já. É muito bom, porque eu tive 2 netas que ficaram rainha, né? E não por ser rainhas, né, mas uma alegria maior ainda. Mas é muito gratificante, muito bom, isso não tem preço e faria tudo de novo.
fala, ainda mais agora, quando a gente fala num resgate, contando uma história, né, específico do carnaval infantil, a gente precisa retratar a importância daquelas mulheres que há 40 anos atrás tiveram essa ideia, uma ideia à frente do seu tempo. São mulheres que batalharam ali, que foram que começaram com todo esse projeto. E aí a gente precisa, conforme eu sempre tive muito forte a presença da minha coordenadora, né, que era o meu exemplo, eu sempre segui o exemplo da minha coordenadora, que foi a senhora Eloá. Mas no caminho da organização, da pesquisa, tudo, a gente percebe assim que o nome que criou tudo isso foi Nair Rupental. Quando eu comecei a minha movimentação, ela me repassou essa condição também. Então, eu usei muito a partir dela, dos relatos dela, das histórias dela, muito do histórico que eu tenho guardado, que eu comecei há muitos anos atrás, Sérgio, estudar, porque tu precisa saber do que tu vai fazer, tu precisa estudar o que tu vai fazer para depois fazer de fato, tirar do papel e tu organizar. E Nair Rupental foi uma mulher muito importante nessa história. E aí vem mais senhoras, que foi Clara Becker também, essas duas já são falecidas, tem mais outros nomes importantes, mas elas que começaram e elas foram referências para nós. Para mim, as duas trabalharam de forma serena, pensando num evento para crianças, e o nosso carnaval infantil do interior, ele é um evento citado, criado, organizado e executado para crianças. Não sei se de representatividade ou de inspiração, mas eu sempre incentivei elas a participarem de concurso também, porque eu entendo que os concursos eles não remetem apenas à beleza, mas justamente à representatividade e ao conhecer coisas novas, pessoas novas, fazer contatos. Foi dentro dos concursos que eu decidi a minha profissão na vida adulta, foi ali que eu conheci muitas pessoas. Como eu falei, assim, eu não sei se eu cheguei a participar do bloquinho, né? Mas eu acompanhava a minha irmã depois. A memória que eu tenho é depois, né? De mais velho. Talvez quando criança eu participei também do bloco. Mas depois eu sei que eu acompanhava a minha irmã para ir nos bailinhos, porque meus pais não acompanhavam, né? E daí, mas assim, tipo, eu vejo a evolução que é o nosso carnaval, né? Eu me lembro até, assim, uma coisa que me marcou, que eu sempre digo para ela, por que tu não foi? Porque convidaram ela para ser candidata. E era muito diferente do que é hoje. Tipo assim, desfilaram, era um sábado, eles faziam tipo uns ensaios durante, né, antes de começar o carnaval. E daí num sábado de tarde a gente fez um ensaio e daí eles pediram para umas meninas desfilar. E daí depois a coordenadora disse, tu vê, pede pra tua mãe vir falar comigo que nós queremos que a Cíntia desfila. Daí, né, foi, não teve Cristo, não. Ela era muito envergonhada e não foi, tipo, não aceitou o convite. Daí hoje eu penso assim, né, a gente, talvez hoje poderia também ser uma princesa e tá junto, né? Ai, com certeza, porque desde pequenininha eu sempre cresci ouvindo a minha mãe contando histórias de tudo que ela viveu com o carnaval. Então, poder dar continuidade, inclusive sou a atual rainha do carnaval adulto do interior de Venâncio Aires, representando a mesma comunidade de Linha Arroio Grande. Então, poder seguir esse legado, poder carregar comigo essa tradição que já está no sangue da família Fengler é muito importante para mim. Eu digo que a minha mãe que deu aquele empurrãozinho no carnaval infantil. Eu sempre fui uma criança assim que eu gostava muito de festa e não lembro quando que eu iniciei no infantil, né? Eu entrei no bloco em 2010 com 3 anos de idade e desde então eu comecei a participar em todos os bailinhos, era fantasia, calorão, mas eu tava lá pronta pra festa. E essa questão de se arrumar, de pegar o ônibus e ir até a localidade da festa era muito legal. Então minha mãe sempre me incentivou muito e vim trazendo isso comigo até hoje. E queria usar o brilho, né, filha? Adorava o carnaval, filha. Muito brilho. A minha mãe me deixava me maquiar do jeito que eu queria, porque era carnaval, então era liberado. E era muito bom.
a gente começou a fazer camisetas naquele ano que a Camille desfilou, né? Que foi uma das fantasias que eu fiz também. É o primeiro ano que a gente assumiu, foi quando a nossa Camille desfilou, né? Era um sonho que ela queria, né? Ela abraçou a gente, né? Por causa que eu acho que o carnaval estava terminando para nós aqui, né? Daí nós assumimos, daí desde 2019 a Camille ficou assim, ela fez assim, graças a Deus que vocês vão fazer, eu posso realizar meu sonho de desfilar, né? Ela me representa muita, como eu posso dizer, felicidade, lembrança, saudade. E é uma coisa que sempre quando eu lembro do carnaval, sempre quando eu olho para essa foto, eu lembro de todos os momentos que eu e ela brincamos, que a gente fez festa junto no carnaval. E que a minha estrelinha conseguiu como primeira princesa em 2019, no caso. E depois, no outro ano, eu fui coroada segunda princesa. E essa foto me diz tanta coisa, tantos momentos bons, aquele dia especial para mim. Foi muito bom. Então, o ensinamento que eu tenho, que eu retirei ali daquela convivência, foi que tu não pode deixar de fazer o que tu quer. E quando tu quer alguma coisa, tu precisa ir atrás, tu precisa buscar. Porque o amanhã, talvez, a gente não tenha um amanhã, a gente tem o hoje para viver. E tu precisa viver e aproveitar o que de melhor tu conseguir no momento, que é o presente. O presente é um presente que é nos dado. Então tu viva o máximo que tu puder aproveitar do teu dia de hoje. Mas a Camille realmente foi muito especial, assim. Ela desfilou na passarela e em nenhum momento ela deixou transparecer. Eu não sabia que ela tinha um problema na coluna. A gente não sabia. E ela desfilou tão lindamente, ela brilhou de uma forma tão especial que ela não deixou transparecer. Ela estava feliz, ela estava realizada. Foi um sonho dela, que quando ela começou a participar dos bloquinhos, toda vez que entrava uma candidata, ela sempre vinha: ô mãe, eu quero tirar foto com as meninas. Ô mãe, eu quero tirar foto com a rainha, eu quero tirar foto com as princesas. Que com o tempo ela tirava essas fotos, estão tudo guardadas. A gente começou a levar depois que ela começou a fazer uns 8, 9 anos, a gente começou, como a gente participava do adulto também, a gente levou elas umas 2, 3 vezes para ver como era um desfile do adulto, antes dela participar também do concurso, né? E ela adorou, né? Que era uma coisa que era um sonho dela. Olha, pelo que eu assim entendi da Camille, assim, vai ser um pouquinho difícil falar dela, mas ela ensinou muita coisa pra gente, a ser humilde, a ter sempre um sorriso no rosto. Quando ela estava doente, ela nunca desanimou, sempre estava alegre. Até o último momento, o ano que ela conseguiu, ela participou do bloquinho, ela ia nos carnavais sempre sorridente, nunca reclamou de uma dor, nada, que muitas vezes alguém, por mínima que seja a doença que tem, fica reclamando e falando um monte de coisa. Ela nunca falou nada de ruim, sempre alegre, com um sorriso no rosto, conversando com todo mundo. Significa levar alegria para as crianças, porque muitas vezes os pais não acompanham as crianças nas festinhas, né? E eu costumava sempre levar elas. E eu acho que elas ficavam muito felizes, porque elas sempre vinham me perguntar: tu me leva junto no carnaval? E eu dizia sim. A gente ia de ônibus, então tinha possibilidade. Às vezes cheguei a levar 8 crianças até, né? Era até difícil de cuidar todas nas festinhas, né? E ver a alegria delas em dançar, em se divertir nas festas. Acho que é mais a... Olha, aqui pra gente, não vou dizer só pra mim, porque o carnaval infantil deixou de ser uma coisa pessoal aqui na nossa comunidade. O carnaval é um momento de integração de crianças, de comunidades, de pessoas. E eu adoro isso. Eu me realizo
com as parcerias e é sempre um movimento e um movimento alegre, descontraído, cheio de energia positiva, e é isso que o carnaval traz pra gente. E que mantenham, que sempre que puderem participar, que participem, que é especial, posso dizer que é especial. A mensagem é, você não bota na tua cabeça que você não vai conseguir. Tenta, se esforça, tenta fazer essa coisa. Você vai conseguir. Não importa se tu não ganhou, o que importa é que tu participou. Se tu for segunda princesa, primeira princesa, rainha, não vai mudar nada. Só vai mudar o que vai estar escrito na faixa e a ordem que vão chamar. E se tu não entrar na corte, tá tudo bem também. Porque tu desfilou, tu se esforçou, tu sonhou. Mas se tu não entrar ou entrar, tá tudo bem. As candidatas participar é muito legal. É uma experiência única e você tem que estar ciente. Eu não ganhei, mas o seu bloco te escolheu para representar, então ele confia em ti. Então aproveita o carnaval, curte muito, porque é um momento único. Mesmo você não ter se elegido à corte, sendo uma candidata, você tá com aquela fantasia toda brilhosa, com o penacho. Você é a rainha do teu bloco. Eu acho que tem que ter um certo interesse da comunidade, dos mais jovens, das crianças que hoje estão participando do bloco, como foi o caso da Camille, né? Que ela já participava do bloco infantil, depois que ela virou princesa, então ela se tornou uma coordenadora. Eu acho que é interessante, assim, partir das crianças, a gente incentivar as crianças, né? Para um dia, quando a gente não tiver mais, para eles dar continuidade ao carnaval. Já tem algumas meninas que na festa, antes da festa, elas já se dispõem, vocês precisam de uma ajuda, eu estou à disposição, posso ajudar. Este ano a gente teve várias meninas que ajudaram a gente, elas têm interesse em participar e eu vejo futuramente o nome delas também à frente do bloco. Que apoiem elas antes, durante e depois, que é muito importante para a criança entender que é um concurso, mas que na vida nem sempre a gente ganha, né? E entender que o pós, depois, o que fica é muito importante. As gerações foram passando, mas o orgulho de representar o bloco. Eu sempre digo que nos concursos a gente precisa saber ganhar e saber perder. O saber ganhar é também respeitar muitas vezes a dor do outro. Quando nós estamos num trio, outras meninas não estão. E na hora que a gente participa de um concurso e a gente não é eleita, a primeira coisa que a gente quer receber é chegar na nossa torcida, na nossa mãe, no nosso pai, nas famílias que torceram por nós e receber um abraço carinhoso com a seguinte mensagem: parabéns, nós estamos muito orgulhosos de ti. Minha mensagem seria que leve os filhos, dá uma chance para o Carnaval Infantil Interior, eles vão adorar. Os que muitas que moravam no interior foram para a cidade, essas crianças muitas vezes não sabem, os pais só voltam no fim de semana, vão no interior. Tem muitos que participam, mas tem muitos que também não têm, talvez não querem ou não têm o tempo para isso, né? Mas leva a criança, porque vale muito a pena. Não tem que ter vergonha, tem que ir do mesmo jeito e às vezes pode esquecer que é uma competição e tem que aproveitar, assim, tem que se divertir. Porque o carnaval é para se divertir. E também quando tu entra, tu faz novas amizades também com as novas candidatas e é uma coisa bem legal, que hoje em dia eu continuo sendo amiga delas. Me trouxe amizades novas, sim, é bem legal. Que sonham em participar, porque antes de qualquer pessoa na família, quem tem que ter esse sonho são as meninas, né? As meninas têm que gostar de estar no carnaval, de dançar, de colocar fantasia, de colocar aquele brilho. Os olhos têm que brilhar também quando estiver lá com os amiguinhos. E se imaginar numa passarela, isso é muito legal. É muito legal. É uma coisa, venha participar do carnaval. Nem que seja uma vez, isso é uma coisa muito legal. Venham ver, vocês vão adorar. Mas os carnavais das escolhas e nas festas dos bloquinhos é muito show. Porque, no dia da escolha, tu não faz a mínima ideia de como vai ser a fantasia de ninguém. Porque no carnaval de rua, tu pode até convidar com
com uma amiga. Tipo, eu vou de lua e tu vai de sol. Daí tu já vai saber a fantasia dela. Mas na escolha, assim, nas festinhas, tu nunca sabe como que vai ser a roupa da corte, tu nunca sabe como vai ser a faixa, a coroa. Então, olha o Carnaval de Venâncio, porque é um carnaval diferente. É muito legal, é muito bonito, porque o Carnaval Infantil do Interior envolve as famílias, que é o meu caso. O meu pai e a minha mãe me acompanharam em todas as festinhas, não só esse ano, que eu fui eleita rainha do Carnaval Infantil, mas todos os anos eles me acompanharam. As minhas avós também vão. Então, assim, é lindo ver o Carnaval Infantil do Interior de Venâncio Aires. Então, venham assistir o Carnaval de Venâncio Aires e principalmente as nossas festinhas do Carnaval Infantil do Interior. Toda história é feita, construída por pessoas, pelo envolvimento delas, pela entrega, pela vivência de conexão e trocas. O concurso do Carnaval Infantil do Interior de Venâncio não é diferente no seu contexto histórico. Iniciou sim com a Nair Rupental, a Eloá Silvia Bartoldi, a Ivone Fengler, mais tarde vieram a Clara Becker e a Vera Datain, mas muitas outras pessoas fizeram parte disso tudo, se entregando de corpo e alma, e que hoje estão nas memórias e nas lembranças de quem fez parte do bloco, que também já fizeram parte do concurso. Blocos que ajudaram a construir essa história de 40 anos de um evento que é histórico no Brasil.